Em muitas regiões do país, esse período de fim de safra é sempre aquela preocupação para cumprir com o prazo de entrega dos grãos. As chuvas excessivas prejudicam a colheita, a produtividade e até mesmo o escoamento. E sobre os direitos que o produtor tem quando essas situações adversas acontecem, eu converso agora com o Frederico Bus, ele é advogado e está aqui já com a gente conectado. Olá, doutor, seja bem-vindo ao Jornal Terra Viva, primeira edição. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia aos telespectadores. Um prazer estar aqui. Eu que sou um telespectador assíduo deste programa. Obrigado. Doutor, quais as providências que os produtores devem adotar na redução, quando tem essa redução de produtividade, fatores climáticos, quais os cuidados que eles devem ter? Bem, a agricultura funciona como se fosse uma empresa a céu aberto, né, Pedro? Então, o produtor rural, além de todas as questões mercadológicas, variação cambial, ele tem que ainda estar sujeito a essas intempéries climáticas, tais como granizo, excesso de chuvas, seca e outros fatores também agrobiológicos, lagartas e outras pragas que podem atingir as plantações. E por essa razão, o Manual de Crédito Rural ele tem um dispositivo chamado MCR 269, que prevê que nessas hipóteses, o produtor, com relação às dívidas originárias do crédito rural, seja de custeio, investimento, essas dívidas, esses contratos contraídos com recursos do Plano Safra, de modo geral, ele tem direito, quando comprovadamente atingido por essas intempéries, e essas intempéries, elas também de modo comprovado, impactem substancialmente a produtividade, o produtor tem o direito de solicitar a prorrogação destes contratos de crédito rural. O Manual de Crédito Rural tem previsão expressa nesse sentido, é um direito do produtor, não é uma faculdade da instituição financeira. Porém, para acessar este direito, cabe ao produtor adotar algumas providências nesse sentido. E quais seriam estas providências, Pedro? No caso de frustração de safra, por exemplo, temos agora o município de Sorriso, o maior produtor de soja do país, atingido por um excesso de chuvas que prejudicando substancialmente a colheita, a produtividade, decreto de situação de emergência. O que o produtor deve fazer? Cabe ao produtor, nessas situações, em primeiro lugar, providenciar um laudo técnico, através do seu engenheiro agrônomo, de modo a quantificar, documentar, comprovar as suas perdas. Enfim, comprovar que perdeu 20%, 30%, 40%, 50% de sua soja e que isto impactou a sua capacidade de pagamento. De posse dessa documentação, ele deve encaminhar um requerimento à instituição financeira requerendo a prorrogação do vencimento, seja da sua parcela ou seja da totalidade dos valores devidos nos seus contratos de custeio e investimento. É importante frisar, Pedro, que em que pese o Manual de Crédito Rural tem essa disposição que resguarda esse direito do produtor, cabe ao produtor, é ônus do produtor comprovar documentalmente o seu enquadramento nessas situações. Então, o produtor ele não pode pensar, ok, tive uma seca, vou ligar para o gerente do banco, ele vai repactuar para mim. Não é assim que funciona. O produtor ele deve agir de modo formal, documentar, fazer esses requerimentos por escrito e com base nessas disposições, o banco deve, verificado o enquadramento do produtor, deve efetuar a repactuação das dívidas desta safra. Tá certo. Frederico, outro ponto, nós temos só mais um minutinho, outro ponto é o seguro agrícola, né? Mesmo nos casos de lavouras seguradas, é importante que o produtor tenha ali em mãos, né, um laudo agronômico próprio, né, que conste essas perdas antes da colheita. Quais cuidados o agricultor precisa ter quando for recorrer ao seguro? O primeiro cuidado é comunicar ao seguro a ocorrência do sinistro. Deve fazer essa comunicação formal. E quando ocorrer essa vistoria por parte da seguradora, é importante que o produtor acompanhe essa vistoria, de preferência através do seu engenheiro agrônomo, mesmo de modo que tenha um laudo próprio, para, se for o caso, contestar o laudo da seguradora, e só assine este laudo se o termo de vistoria da seguradora, se ele estiver totalmente de acordo. Qualquer discordância com relação ao termo de vistoria deve ser formalizado por escrito pelo produtor rural à seguradora. Tá certo. Eu conversei com o Frederico Bus, advogado, né, especialista, conversou agora com a gente sobre os cuidados que o produtor deve ter nesse fim de colheita para cumprir os prazos e quando acontece alguma situação adversa, o que fazer. Obrigado, doutor. Tenha um excelente dia. Eu que agradeço. Um bom dia. Obrigado.